Bom dia Instagram, bom dia TikTok. Voltamos com nossas lives, faz tempo, desde o ano passado que eu não faço live, estava morrendo de saudade de vir aqui conversar com você, Oi Bia, da gente falar um pouco sobre esse universo feminino, né? Tantas coisas que a gente passa, que a gente não sabe nominar e que a gente se sente perdida. Oi Magi! E que a gente se sente perdida e quando a gente não consegue nominar alguma coisa que a gente está sentindo, é muito mais difícil da gente sair daquela situação, sair daquela emoção, sair daquele sentimento. E é exatamente isso que eu vim falar hoje. É o que a gente chama de descida à deusa. Lu, que diabo é isso? Vamos lá. Um dos livros que eu ando estudando muito para trazer para minha mentoria, que eu vou lançar agora no dia 2 de fevereiro, é esse aqui. Chama A Jornada da Heroína. E esse livro ele explica que nós, como mulheres, a gente passa por muitas fases da vida. Todas nós passamos, na verdade, todo ser humano, né? Esse livro ele veio a partir do livro do Joseph Campbell, que é A Jornada do Herói, né? Só que ele é exclusivamente falando sobre o universo feminino, né? Então é a jornada da heroína. E o quanto a gente passa por ciclos específicos, dependendo da história que a gente viveu, dependendo da origem que a gente tem, dependendo de quem eu sou como ser humano, porque a mesma experiência que eu vivo é diferente da que você vive, da forma como você assimila aquela experiência, né? Então, a gente entender como a gente funciona, a gente entender que isso acontece com todas nós, é libertador, porque faz com que a gente pare de achar que a gente tem um problema, que a gente é errada, que a gente tem que provar muita coisa para todo mundo o tempo todo, né? Então, hoje eu quero falar sobre isso, porque tem aparecido muito no meu consultório, nos meus atendimentos, e trazer isso para você, eu sei que em algum momento isso vai clarear a tua mente, isso vai te ajudar de alguma forma, e o meu intuito é sobre isso. Eu ontem, e por que eu trouxe essa live? Eu ontem postei nos meus stories a respeito de uma cliente minha que chegou muito, muito triste, muito enlutada. Na verdade, ela assimilou que ela estava passando com luto, né, de perdas, que é uma mulher de 50 e poucos anos de idade, eita, minha preta, e que passou a vida inteira, o essencial da vida dela foi cuidar das pessoas. Então cuidou dos filhos, teve um casamento de 30 anos e acabou se separando porque conseguiu entender que já tinha finalizado o ciclo e que não estava mais fazendo sentido, mas cuidou durante 30 anos do marido, cuidava da avó, cuidava da mãe, então era a que cuidava de todo mundo. E o que acontece com o ciclo da vida? As pessoas vão, os filhos, está cada um morando num lugar diferente. Uma das pessoas que ela cuidava faleceu, o casamento se foi. Então aquela mulher que viveu a vida inteira para os outros, né? Ela começa a criar sua identificação como ser humano a partir do que ela faz e não de quem ela é. Então, quando a minha identidade está atrelada ao que eu faço e não a quem eu sou, o sofrimento dessa mulher, quando ela se vê que não pode mais fazer tanto, que as pessoas não precisam mais tanto dela, ela começa a achar que ela não tem valor. Ela começa é como se aquele mundo dela tivesse morrendo e ela vai morrendo junto. Então ela vai sentindo uma dor, um incômodo, uma tristeza que ela não sabe nominar. Enquanto ela não sabe nominar aquilo que ela está sentindo, você não consegue sair daquela situação, né? Então, isso é o que, nesse ciclo, na jornada da heroína, a gente chama de descida à deusa.
é onde nesse momento eu preciso, a minha alma chama por essa reconexão com o meu feminino, né? E essa reconexão com esse feminino que não está havendo e que por circunstâncias da vida eu acabei me distanciando, ele traz esse caos para a minha vida, ele traz esse caos para esse olhar que eu tenho sobre mim, né? Então eu começo a me invalidar, porque lembra que eu falei, eu começo a não enxergar mais valor em mim, porque eu ancorei o meu valor e a minha identidade, filha, nos valores errados, né? Não em quem eu sou, em essência, quando eu tiro todos os papéis que eu representei toda a minha vida, o papel de mãe, de esposa, de filha, de colega de trabalho, quando eu saio de todos esses papéis, quem sou eu? Então, quando existe esse questionamento de quem sou eu e eu não sei responder e eu não sei nem por que eu estou me questionando quanto isso, o sofrimento é muito grande. Por isso que é tão importante a gente ter consciência sobre essas fases. O que eu trago muito aqui, o que eu busco trazer para vocês nos meus conteúdos, nas minhas lives, nas minhas postagens, é consciência. Porque se eu não sei de uma coisa, não tem como eu resolver, né? Eu preciso primeiro identificar aquilo ali em mim, aquilo ali que eu estou vivendo, para dizer assim, cara, essa mulher está falando comigo. Eu preciso ouvir um pouco mais do que ela está falando, porque pode ser que ela tenha uma solução para um assunto que eu acho que não tem solução. Então, se você está sentindo essa necessidade de algum, que tem alguma coisa que você precisa entender, que você não sabe o que é, fica aqui comigo, que eu tenho certeza que todas as informações que eu vou trazer para cá, todos os conteúdos, todas as consciências vão de alguma maneira ajudar você nesse processo, né? Então, se você tem se sentindo essa inquietação que você não sabe nomear, você, inclusive, muitas chegam para mim assim, Lu, a minha vida tá toda certa, tá tudo ok, mas eu ainda assim, eu sinto que falta alguma coisa, como pode, inclusive se invalidam por conta desse sentimento. Só que é como, imagina, eu adoro trazer metáforas, imagina que você tem uma casa, tua casa por cima, ela tá toda linda, tá organizada, tá bonita e tal, mas tem um porão, e no porão tem um incêndio. Então, aparentemente, por cima tá tudo bem. E aquele incêndio ali, aquela coisa que começa a incomodar e você não sabe de onde vem. E aí você começa a sentir aquela fumaça, aquela coisa começa a lhe incomodar. Mas você diz, não, aqui tá tudo organizado, tá tudo bem. Não tem por que eu estar sentindo esse incômodo. Então, eu finjo que aquilo não existe e eu começo a me acostumar com aquilo. Só que tem uma hora que não tem o que você fazer, né? Que você vai precisar olhar para aquilo ali, porque senão aquilo ali vai acabar te consumindo toda e, inclusive, ele vai acabar detonando o que tá bem. Então, por exemplo, se você tem um relacionamento que tá ok com o teu parceiro e tal, mas você tá sentindo essa necessidade de se reconectar com o teu feminino, você vai começar a achar que o problema é o teu relacionamento. Então, você vai começar a boicotar esse relacionamento. Se você tem um trabalho que você sempre gostou, sempre trabalhou bem e tal, mas começa a sentir esse incômodo, você vai começar a boicotar esse trabalho. Então, assim, percebe que não adianta fingir que essa fase do ciclo está chegando e você está sentindo que ela está chegando. Não adianta fingir que ela não existe, porque enquanto você finge que aquilo ali não está ali com você, não está lhe incomodando, você está negando o teu crescimento, você está negando sair daquele lugar que já não está o ideal para você, para ir para um lugar muito melhor. E muitas vezes a gente foge do desconforto, mas a gente precisa entender que o que vai levar a gente para o próximo nível, o que vai fazer a gente evoluir, é viver o desconforto.
Só que a gente não aprendeu a viver o desconforto. A gente aprendeu a se livrar do desconforto. E é o que mais a gente vê hoje em dia. Muitas vezes, quando essa mulher está passando por essa fase, ela sente uma tristeza. E aí essa tristeza ela vai ser logo associada a uma depressão. A essa depressão vai dizer, eu preciso tomar um remédio e me anestesiar. Só que o que você precisa entender é que tristeza é diferente de depressão. Depressão é uma doença física que a pessoa precisa realmente ir para um psiquiatra, um psicólogo, tomar um remédio e controlar quimicamente aquilo ali. Mas a maioria não vive uma depressão como doença patológica. Ela vive uma tristeza que ela não sabe nominar. E essa tristeza está exatamente nessa fase da vida em que a alma dela pede por essa reconexão do feminino e ela simplesmente, como não sabe identificar que é isso, ela acha que é tristeza, tristeza é depressão, depressão eu vou tomar um remédio e vai resolver. Mas não resolve. Não resolve porque você está simplesmente tomando um remédio para anestesiar um sintoma. Você não está indo para a raiz do teu problema, né? Então, a gente precisa entender essas coisas. É muito mais fácil, vou tomar um remedinho aqui, eu estou com dor de cabeça todo dia, vou tomar um remedinho para parar a dor de cabeça. Tá, mas de onde vem essa dor de cabeça? Porque ela não está chegando aí do nada. Tem um motivo, e enquanto você não atacar o motivo, não adianta eu só dar um paliativo, sabe? E essa jornada dessa mulher, principalmente as mulheres mais maduras, que são as mulheres que eu cuido, mulheres acima de 40 anos de idade, são mulheres que já viveram durante muito tempo da forma como disseram que era para elas viverem, né? Elas viveram muitas vezes agradando os outros, dizendo não impondo limites, porque era uma questão de sobrevivência. Só que você vai amadurecendo e você vai entendendo que essas coisas, elas são daquela mulher que no começo da vida, aquela criança que precisou criar uma série de estratégias para sobreviver, né, no mundo que ela estava começando a aprender a conviver. Mas só que agora você é uma pessoa diferente, você é uma mulher diferente, você já passou por muita coisa e você tem sim condições de mudar uma coisa que não faz mais sentido, né, com o que você faz, com o que você age. Então, na jornada dessa heroína, esse momento de reconexão do feminino é exatamente esse momento. E quando eu falo em reconexão do feminino, não tem nada a ver com... Exatamente, Marge. O desconforto é o que vai levar a gente ao crescimento. O desconforto é que vai levar a gente para essa sensação de que eu estou melhorando, de que eu estou me entendendo, de que eu estou me reconhecendo, né? É muito poderoso essa jornada. E você não querer passar por ela é a maior bobagem que você faz. Porque eu sempre digo às minhas pacientes, eu até postei hoje uma coisa que o Bashar falava, né? Aquela consciência extraterrestre e tal, mas que ensina muito a gente de consciência. A vida é do jeito que a gente quer que ela seja. O universo, ele não te premia ou te castiga. Ele simplesmente é uma questão de vibração. O que eu emito, o que eu emano, o que eu digo é o que eu vou receber de volta. Não há julgamento. Então, se eu me preparo para isso, se eu decido que essa minha jornada, essa minha descida a Deus, essa é a minha observação do que não está bom, do que eu quero mudar, se eu determinar que vai ser leve, que vai ser potente, que vai ser profundo, é assim que vai ser. Se eu disser, vai ser difícil, eu não quero ver, é muito ruim, é assim que vai ser, simplesmente porque é ressonância. Então, o que é que eu determino para mim? Eu sempre digo às minhas pacientes, elas estão cansadas de ouvir,
queira que a nossa jornada seja leve, divertida, porque a gente pode rir da gente. Tem coisa melhor no mundo do que a gente rir das nossas dores, a gente rir das nossas bobagens, principalmente quando a gente toma consciência que aquele medo que a gente tinha, que aquela coisa que a gente deixou de fazer por tanto tempo, achando que ia ser um bicho de 7 cabeças, quando a gente vem para a consciência, quando a gente começa, eu começo a conduzir o processo e ela cai em si de que, nossa, é tão simples, e eu fazia um bicho tão grande, vamos rir disso tudo, e rir, e dizer que, não vou mais fazer desse jeito, como eu era besta, e ainda bem que é assim, ainda bem que eu descobri. Demorou 50 anos, mas eu descobri, graças a Deus, os próximos 50 anos eu vou fazer diferente. E é isso, é sobre como é que você quer determinar que vai ser essa tua jornada, Então, quando eu falo em reconexão do feminino, é a gente se conectar principalmente com o entendimento que nós mulheres, nós somos cíclicas, que vai ter dia que a gente vai estar mais produtiva, vai ter dia que a gente vai estar mais introspectiva, vai ter dia que a gente quer ir para o mundo, vai ter dia que a gente não quer. E o mundo em que a gente foi ensinada a se inserir para provar o nosso valor, o mundo masculino do patriarcado, o homem ele é muito mais linear. Então essa linearidade que eu tenho que produzir sempre em constante, eu tenho que estar sempre bem produzindo, isso não existe no universo feminino. É entender que nós somos sim cíclicas. E você precisa voltar a olhar para a tua ciclicidade, porque a sua é diferente da minha, Então a gente tem alguns parâmetros, a gente chama, vamos olhar as fases da lua, porque as fases da lua tem fases em que eu estou mais a lua cheia, eu estou querendo ser vista, são momentos onde eu vou mais para o mundo. A lua crescente, eu estou em construção das coisas, é onde a construção de projetos, a construção de sonhos é muito mais fértil. Quando eu estou na minguante, é o tempo de eu me recolher, de eu observar tudo que aconteceu. Então, assim, é entender que eu tenho essa ciclicidade. Quem ainda menstrua, as mulheres que ainda menstruam, muitas vezes são influenciadas pelo ciclo menstrual. Então, você precisa entender o seu, Você precisa entender como você funciona. Então, o feminino é voltar a isso, a intuição. A mulher tem intuição de fábrica. Só que a gente, quando está muito no racional, nesse mundo de competição, de tem que ser, tem que produzir, e eu tenho uma intuição, eu não dou ouvido a ela, porque eu quero a comprovação lógica daquilo, tal, sabe? E a intuição, ela vem de uma certeza que você tem, que você não sabe nem explicar como você tem aquela certeza, você só sabe que ela tem. Só que nós fomos ensinadas a invalidar, A receptividade, emoção, permitir que a emoção flua, com a gente. No processo que eu fiz com as meninas que estavam comigo no portal Reset e Restart, a gente fala sobre o fluir das emoções. Quando eu represo uma emoção, seja ela dor, tristeza, raiva, o que quer que seja, ela vai em algum momento explodir. Inclusive explodir com uma pessoa que não tinha nada a ver, ou até com uma situação que não tinha nada a ver. Ou então a gente bloqueia sentir aquela emoção, Porque a gente foi ensinado de que é feio ser intensa, que é errado colocar a sua opinião que você acha. Então as emoções, a gente precisa ter emoções fluidas, Sentir as emoções, sentir raiva, sentir frustração, sentir medo, mas não se identificar com elas, Eu não sou medrosa, eu não sou uma pessoa que tem raiva, não. Eu estou nesse momento com raiva, então eu permito que ela passe por mim e que ela cumpra o papel que ela tem ali, porque toda emoção ela vem com um papel definido para aquele momento, seja me proteger, seja me alertar de alguma coisa, ela sempre tem algum objetivo específico. E para que ela passe por mim sem que eu me identifique, eu tenho que olhar para ela e dizer o que é que essa emoção está querendo me dizer, Então é deixar ela fluir pela gente, é a gente permitir a nossa criatividade vir à tona, permitir que a gente crie
novas formas. E criatividade não é só a questão artística, né, de colorido, não tem nada a ver com isso. A criatividade é eu permitir usar o meu sentir, a minha intuição para criar novas formas de resolver problemas, novas formas de fazer alguma coisa que eu sempre fiz de um jeito, mas eu acho que já está em tempo de mudar. Então é dar vazão a essa nossa criatividade. Então são várias coisas que a gente foi abafando ao longo da vida, e são exatamente essas coisas que a gente chama como femininas, que estão borbulhando ali, pedindo passagem, porque você já está pronta para viver aquilo ali de forma mais potente. Mas para que você entenda isso, você precisa entender que esse teu desconforto é exatamente essa tua feminilidade pedindo passagem, né? Porque a gente foi ensinada a viver nesse mundo masculino de ação, de produção, de conquista, de controle, né? E a gente se adaptou a esse mundo, só que a nossa origem, nós não somos assim. Nós somos feitas para sermos, para termos essas habilidades que são mais sutis, que não são do concreto. Isso é do feminino. Então, quando você começa a sentir isso aqui, é porque a tua alma está pedindo para voltar para esse feminino. É tipo como ela dissesse assim, já deu, a gente já conquistou tudo que conquistou, disseram a gente que isso aqui era o sucesso, que é isso aqui ia fazer a gente feliz, mas agora a gente está vendo que falta alguma coisa, né? E é justamente esse falta alguma coisa que é a hora da gente trazer para dentro da gente, trazer para a vida da gente. É a gente voltar para casa. E esse voltar para casa, ele começa a dar sinais, né? Sabe quando você está realmente... viajar é muito bom, né? Você está na novidade e tal, coisa, mas chega uma hora em que você sente a necessidade de voltar para casa, né? Porque por mais que tenha sido bom ou que tenha trazido algum tipo de ganho àquele lugar que você estava, o lugar onde você sente paz, onde você sente tranquilidade, onde você sente que você é ali a rainha daquele lugar, é onde você se sente em casa. Então essa descida para a deusa é justamente a gente voltar para essa nossa parte mais potente, mais tranquila, mais leve, mais divertida. E assim, porque eu tenho tanto amor em falar sobre isso, né? Tanta vontade de falar sobre isso, porque não entra na minha cabeça que nós mulheres passemos por uma vida de sofrimento, de luta, de guerra. A gente não veio aqui para isso. E viver essa vida mais leve, mais conectada com quem a gente é, tá aqui, tá na nossa mão, tá no nosso alcance, né? Tá aqui. A gente só precisa saber que a gente pode alcançar ela e trazer pra gente, né? É saber que tá ali, cara. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas o ganho é tão maior que eu fico até indignada de quando uma mulher diz, não, você sabe, pra mim não pode um cara, todo mundo tem acesso, basta que você queira, eu acho que você só não quer o bastante, né? E se você não quiser, não adianta, né? Ninguém vai fazer por você. Eu disse ontem à minha paciente, eu digo, olha, eu levo você, eu te ensino, eu te dou as ferramentas, eu cuido de você, eu constelo, eu te mostro o que foi, mas eu não posso calçar os teus sapatos e andar por você. Tem coisa que só você pode fazer, né? Então você precisa querer essa transformação. Então, quando a gente está nesse momento de caos, né? Existem alguns caos que surgem, que vão ajudar você a identificar se você está num desses caos. Então, o primeiro é justamente isso,
É como se eu sentisse uma necessidade e eu não sei de quê. Sabe aquela, quando a gente tá com fome? Ai, eu tô com fome de alguma coisa, mas eu não tenho ideia do que seja, sabe? Aí é difícil matar a tua fome se tu não sabe de fome de quê que você tem, né? Então eu acabo tentando preencher esse vazio que eu tô sentindo com coisas erradas. Então se eu trabalho, eu tô sentindo um vazio, uma coisa, eu coloco mais trabalho. Se eu preciso de validação, eu estou sentindo que alguma coisa, me dou mais desafios. E não é sobre isso, né? É você entender que o que está faltando não é essa coisa que vai te dar mais peso, mais controle. É justamente o contrário. É você entender que o que está faltando na tua vida é esse lado feminino. O outro caos que acontece é quando você começa a se auto-sabotar, né? Então, quando eu começo a sentir esse incômodo, quando eu começo a sentir que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa ruim, eu começo a sabotar. Por exemplo, eu tô num relacionamento que tá bom, que tá ok, a pessoa tá comigo, mas aquilo tá me incomodando tanto, e o incômodo é comigo, só que eu não sei nominar que é comigo. Então eu começo a achar que é o meu relacionamento que tá ruim. Então eu começo a explodir com a pessoa, eu começo a não escutar, não ter paciência, sem entender que o que eu preciso olhar não é pro outro, que o problema não tá no meu relacionamento, o problema tá em mim. O problema não, esse caos que eu tô vivendo, né? Esse caos emocional, esse caos mental. Então eu começo a me auto-sabotar. Outra coisa que acontece é o meu corpo dar sinais, né? O nosso corpo, ele é o veículo de materialização das nossas emoções, do que a gente pensa, do que a gente sente. É ele que guarda todos os nossos traumas. Os traumas que a gente vive, eles estão ancorados no nosso corpo. Então ele começa, nossa, tá muito calor. Ele começa a dar sinais de que alguma coisa não tá bem, né? Então você começa a se sentir cansada o tempo todo, né? Dorme, já acorda cansado, o teu corpo não desliga, você começa a ter insônia, né? Porque o teu corpo tá dizendo, olha, tá hipervigilância aqui, eu tô sobrecarregado, eu não consigo desligar, então você não dorme, você acorda já cansada. Você começa a ter dores, muitas vezes inexplicáveis, acorda com uma dor na coluna, acorda com uma dor no braço, acorda... Cara, não fiz nada diferente, tô com essa dor. Então, esses desequilíbrios que o corpo começa a dar, o corpo começa a sinalizar, você começa a ficar muito doente, o teu sistema imunológico cai. Tudo isso também é sinal de que você precisa olhar para alguma coisa, que alguma coisa não está bem ali no teu equilíbrio, na tua forma de viver, na tua forma de ser. Outro caos que acontece muito comum é você ficar irritada com tudo, você não tem paciência com ninguém, você desconta tua raiva, tua impaciência em quem não tem nada a ver com isso, sabe? Muitas vezes você já acorda irritada. E muitos desses sintomas, inclusive, eles são associados à menopausa, à chegada da perimenopausa. E tem tudo a ver com essa necessidade do feminino. Porque é uma fase de vida da mulher onde ela já passou por tudo que ela tinha que fazer, que construir. Agora ela está entrando numa nova fase de vida, né? Numa fase onde ela pode ser mais intuitiva, onde ela pode ser mais potente, onde ela pode dar vazão a todas essas habilidades femininas que a gente tem, todos esses ciclos, de forma mais leve, porque todas as outras etapas já foram cumpridas. Então, até ela olhar para essa mudança, né? Essa mudança de mentalidade, essa mudança no corpo, essa mudança nos hormônios, entender que isso também faz parte, isso faz parte dos nossos ciclos, a aceitação dessa nova fase, ela também tem muito a ver com essa necessidade, né, de voltar para o feminino puro, de sair da luta, da guerra do masculino, para olhar agora para essa ciclicidade feminina. Então, existe todos esses sintomas que também estão associados a essa fase da vida.
E um outro caos que acontece é essa solidão existencial, né? Como da minha cliente que eu trouxe no começo da live, onde ela inclusive verbaliza um luto, né? Como se fosse mesmo uma morte. É a morte da mulher que eu fui, é a morte da cuidadora, né? É a morte do meu valor, ele ser atrelado nas coisas que eu faço e não em quem eu sou. Então você precisa olhar para esse sentimento, né? Você precisa olhar para essa necessidade de se olhar, inclusive, porque essa solidão que a gente sente nessa fase é uma solidão mesmo existencial. Muitas vezes você está acompanhado de outras pessoas, mas mesmo assim você se sente só. E por que você sente isso? Porque você está sentindo falta de você. É a tua alma dizendo, criatura, chegou a hora de agora você se conectar com você. Essa saudade que você sente, essa solidão que você sente, é de você. Muito profundo isso, né? E isso é tão difícil da gente identificar, né? Isso é tão difícil da gente perceber. Mas quando você começa a ter esse olhar para você, e você começa a voltar a se conectar com o teu feminino, todo esse caos que você não sabia nominar, ele acaba se desfazendo, né? E assim, aos poucos é muito profundo, né? Realmente é muito profundo e é muito lindo, né? E é muito lindo viver essa fase da vida. E eu digo a vocês porque já faz uns 2 ou 3 anos que eu estou nesse mergulho em mim, querendo entender cada situação que eu passo, cada ciclo que eu passo, e cada vez mais que eu vou integrando, né, esse feminino, que eu vou integrando essa necessidade, que eu vou trazendo à tona todas essas consciências que eu estou trazendo aqui para você. Eu vivo elas, eu vivo todas elas, e eu vivo a resolução delas, e eu vivo a integração de cada uma delas, e eu vejo o quanto é potente cada uma delas, né? Então é entender que esse anseio, que essa tristeza, que esse incômodo, que essa raiva, ela não é ruim, ela não é problema. Pelo contrário, é a forma que o teu corpo achou, que a tua alma achou de despertar você. É uma oportunidade que você tem de trazer à tona uma mulher muito mais potente, uma mulher que já está aí dentro de você. Eu costumo dizer, eu não transformo ninguém, você não se transforma numa pessoa nova, você se redescobre. Porque tudo que vai vir à tona a partir desse trabalho que a gente faz de olhar, de entender, de integrar na gente, é simplesmente uma integração de tudo que eu já tenho dentro de mim, de tudo que eu já vim com esse chip para viver. Eu já vim predestinada a viver tudo isso. Só que muitas vezes a gente deixa passar e a gente não vive tudo que a gente tem para viver, né? E quando você começa a fazer essa reconexão, essa potência e essa vida muito melhor, e essa vida muito mais leve, ela começa a acontecer mais naturalmente, né? Ela começa a acontecer de forma gradual, né? Então existem 5 dimensões dessa reconexão que você deve ter em mente para que você vá olhando para cada área e não querer fazer tudo de uma vez só, atropeladamente, porque isso também não funciona. Elas são tão sutis e elas são tão profundas que a gente deve olhar cada uma, né, de uma vez. Então, a primeira dimensão dessa reconexão é a nossa ciclicidade. Então, como eu falei, é olhar para mim, como é que eu funciono, né? Como é que são as minhas fases? Essas fases, elas se repetem em quanto tempo? Como é que é essa ciclicidade? Uma das formas de você
começar a acompanhar isso em você é escrever, né? Então começa a escrever, faz um diáriozinho, tem aquela mandala lunar, né? Onde eu coloco durante os ciclos lunares, eu divido, e aí eu vou colocando dia a dia. Hoje eu estou me sentindo mais introspectiva, estou mais triste, estou com mais energia, hoje eu estou com raiva. Então todas essas emoções e essa forma como você está se sentindo naquele dia, você vai registrando. Em mais ou menos 2 ou 3 meses, você consegue ter um panorama do teu ciclo. Como é que você funciona dentro daquele, né? Qual o tamanho do teu ciclo? São 28 dias, são 30? Ele é fixo, ele varia. Então ali você começa nesse entendimento, né? E quando você tem o entendimento que você não é linear, que você funciona com ciclos e que você entende, por exemplo, que no dia que eu estou mais introspectiva, eu não vou marcar alguma coisa que eu precise me expor, que eu precise falar para as pessoas, que eu esteja exposta a julgamento aos outros falarem, porque eu vou estar mais sensível. Então, quando eu estiver mais introspectiva, eu vou procurar fazer coisas que me deixem mais quietinha aqui no meu lugar. Ao contrário, quando eu estiver mais, né, naquela minha fase mais solar, mais lua cheia, aí eu posso colocar coisas onde eu vou me mostrar, onde eu vou falar, onde eu vou ser ali o centro das atenções, e eu vou estar muito mais confortável naquela função. Ou eu preciso definir um projeto, eu preciso criar alguma coisa, então eu vou procurar fazer isso ali naquela lua crescente, ou naquela fase em que eu estou mais criativa, em que minha mente está mais esperta. Então, quando a gente começa a entender a nossa ciclicidade, a gente começa a funcionar muito mais fluidamente, com menos esforço e luta para fazer as coisas, né? O que quer que seja. Então, a primeira dimensão é essa da nossa ciclicidade. A segunda dimensão é a nossa intuição. Nós somos naturalmente intuitivas. E a gente aprendeu que intuição é irracional, que eu preciso de dados, de lógicas para justificar aquilo ali que eu estou achando ou que eu estou sentindo. E você se reconectar com a sua intuição é exatamente quando você tiver uma decisão para tomar, quando você precisar fazer uma escolha, que você está muito na dúvida, que você não tem os dados. É você voltar para dentro, é você respirar fundo, é você se afastar um pouco do barulho mental, do caos onde você está, e você pergunta para o teu corpo, qual é a melhor saída? Para que situação eu devo ir? E pergunta para o corpo mesmo. O nosso corpo é um portal de resposta, e a rapidez que ele nos dá a resposta é muito maior do que a nossa razão pode explicar. Então, e você sabe, e quanto mais você pratica, mais fácil de você entender o que a tua intuição está dizendo, né? E você sabe, a gente sabe quando a gente sente um aperto no peito, uma angústia, alguma coisa, aquilo ali não é para ser, aquilo ali não é para acontecer, não é por aquele caminho. Quando eu penso naquela decisão que eu tenho que tomar, ou naquela pessoa, e aquilo me dá uma leveza, aquilo me dá uma tranquilidade, é a minha intuição dizendo que vá, o caminho é por aqui, sabe? Então é voltar a se conectar com essa tua intuição. E quando você volta a se conectar com ela, você se conecta com uma inteligência muito mais fluida, muito mais rápida, muito mais à frente do seu tempo, que já sabe as respostas, só que a gente não está querendo escutar, né? A terceira dimensão que a gente precisa se conectar é com as nossas emoções. É isso de deixar fluir, deixa aí, vamos sentir raiva. Eu posso sentir raiva, medo, eu posso sentir medo em algumas situações. Choro, eu posso chorar, eu não tenho que guardar choro, eu não tenho que guardar tristeza, eu não tenho que fingir que aquilo não me incomoda, pelo contrário, eu tenho que deixar fluir, passar por mim, o que é que aquela emoção está querendo me dizer. Se eu estou triste, é porque alguma coisa não foi boa, é um limite que eu tenho que colocar, é uma palavra dura que uma pessoa falou, é um limite que a pessoa ultrapassou, e aquilo me gera uma tristeza. Então eu tenho que olhar para aquela tristeza, entender e fazer a ação que aquela emoção está me pedindo,
né? Então, se eu tô triste porque eu acabei algum relacionamento ou que eu vou ter que fazer algum corte na minha vida, e eu tô segurando aquilo ali, não, eu tenho que entender, é difícil, é triste que aquilo tenha acabado, é triste que aquela pessoa não seja o que eu pensei e tal, é triste. Então eu vivo aquele luto, aquela tristeza, mas eu solto. Então percebe que a emoção passa por mim, eu vivo tudo que eu preciso viver e eu deixo ir. Porque quando eu guardo, eu impeço que essa emoção ela cumpra a sua missão, aquilo ali vai ficar preso dentro de mim. Em algum momento eu vou soltar, e muitas das vezes eu vou soltar com quem não tem nada com isso, ou com quem não tem nada a ver com aquela situação onde aquela emoção ela veio. Então é aprender a fluir com as emoções, permitir que elas passem por mim sem que eu me identifique com elas, né? Sem que eu segure elas e deixe ela presa dentro de mim e diga assim, ela faz parte de mim, essa tristeza faz parte, eu sou triste porque fizeram isso e aquilo comigo, e eu guardo aquela tristeza dentro de mim e eu não deixo ela passar, percebe? Isso só vai destruir tua vida, isso só vai deixar você presa num sentimento ou numa vida pesada. E quando eu permito viver aquela tristeza, aquela decepção, aquela mágoa, mas eu deixo ela passar porque ela não me define, você tem um resultado completamente diferente, né? E você abre espaço, inclusive, para que outras emoções cheguem, para que outras pessoas cheguem, para que outras situações cheguem. Porque quando você passou por alguma situação difícil e você guardou ela dentro do teu corpo, você não soltou, você pauta a tua vida em cima daquela coisa que foi ruim, ela ocupa o espaço de uma coisa nova que pode entrar, de uma coisa nova que pode chegar e transformar completamente a tua vida. Então é permitir que essa emoção flua por dentro da gente. A outra área que a gente precisa se reconectar é justamente com a nossa criatividade, né? Criatividade selvagem, que a gente chama. É você aprender a criar por prazer. Então você torna a tua vida muito mais leve. Em vez de você, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que produzir, eu tenho que entregar. Não, é você se permitir brincar, se permitir fazer quando a criatividade está lá em cima. Então eu tenho que escrever um texto, tenho que fazer um post, eu tenho que entregar alguma coisa. Eu vou aproveitar naquele momento em que minha criatividade está aflorada para eu produzir melhor, né? Eu vou produzir muito mais preocupada não, mas muito mais focada no que está chegando ali para eu colocar e menos preocupada no resultado que aquilo vai dar. Ou seja, eu criar alguma coisa pensando só no final. Não, eu vou criar porque eu acredito que isso aqui vai ser legal e tal. Então eu permiti que essa minha criatividade ela venha à tona, né? Permitir que eu me expresse sem julgamento, né? E a outra a última reconexão é a reconexão com o nosso corpo, né? Reconhecimento desse corpo, reconhecimento dos nossos sentidos. Então, do ouvir uma música que eu gosto, do paladar, comer alguma coisa com presença, sabe? Visual, eu olhar para as coisas. Se eu me conecto com museus, com teatros, tirar uma vez, sei lá, cada 15 dias que seja, para eu ir para um lugar que alimente a minha visão. Então eu me conectar com os sentidos, se eu gosto do toque, uma massagem, né? E se eu não tenho dinheiro para pagar uma massagem, eu mesma passar um hidratante no corpo, eu tomar um banho com presença, né? Deixar a água cair ali, sentir, quer dizer, se conectar com o teu corpo, para que você possa cada vez mais ouvir os sinais que ele tem para lhe dar, né? Porque o nosso corpo, ele dá sinais a gente de como a nossa vida pode ser melhor o tempo inteiro. Então, quanto mais conectada você tiver com o teu corpo, mais claro vai ser para você esses sinais, né? Então, quando você começa finalmente a olhar para cada uma dessa área, a mudar a forma como você se enxerga, a entender essa tua fase da vida, você começa a finalmente
transformar aqueles sentimentos ruins, aquela ansiedade, aquela dúvida, numa coisa mais leve, mais tranquila, mais conectada, porque você começa a nomear o que você está sentindo, né? Então, quando você sente aquela solidão, aquele vazio, você já entende que não é o vazio do outro, que não é porque ninguém me dá atenção. É justamente o contrário, eu preciso olhar mais para mim, né? Então, quando eu sinto raiva, eu preciso entender que aquela raiva é uma emoção, que ela passa por mim para me ensinar alguma coisa. O que é que ela quer me ensinar, né? Então eu começo a entender, percebe como tudo vai ficando mais fluido. Então o feminino é exatamente essa vida mais fluida, é a vida onde as coisas vão passando e a gente vai vivendo o que vem, o que vai chegar, né? O que vai acontecendo. Então toda essa consciência eu trouxe para que você entenda que para que você mude a forma como você está se sentindo, né? Para que você saia desse caos emocional, desse caos mental que você provavelmente está vivendo. Primeiro precisa haver um entendimento, depois precisa haver uma ação para a mudança. Você precisa fazer uma série de ações que vão fazer com que aquilo tudo que você está sentindo mude, né? E é isso que eu trago na minha mentoria Reestrutura, justamente a gente olhar para mapear essas crenças que estão te desconectando de quem você é. A gente vai ressignificando todos os padrões familiares, porque muito do que a gente faz, do que a gente traz, ele vem dos nossos, né, do sistêmico, dos nossos padrões familiares. Então a gente faz essa ressignificação, a gente coloca em práticas ações realmente concretas que vão ajudar você a sair de uma forma de comportamento que você tinha antes para uma diferente, que vai conduzir você para essa reconexão com esse feminino, né? E é um processo onde a gente faz isso juntas, né? Durante 7 meses a gente está junta, se reconstruindo, se reaprendendo a viver de forma diferente, da forma como a gente merece, né? Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Eu vou lançar a mentoria só no final de janeiro, comecinho de fevereiro. Mas o que eu quero trazer aqui pra você é essa consciência, né? E começar a fazer esses primeiros passos. Lu, como é que eu faço esses primeiros passos como é que eu identifico essa reconexão? Então, primeiro é mapear, é chegar mesmo assim, com esse sentimento, é olhar para o que você está sentindo. Esse vazio que eu estou sentindo é o que exatamente? Ele vem de onde? O que é que eu estou sentindo falta, né? O que é que se tivesse na minha vida hoje preencheria esse vazio, né? Então, identificar também dentro de tudo que eu estou sentindo, o que é que identifica que eu estou muito mais vivendo no modo masculino do que na minha ciclicidade feminina, né? Que atitudes eu estou sempre precisando fazer, produzir, onde é que eu não permito que a emoção flua, onde eu preciso ser racional, onde eu me cobro produção, onde eu me cobro perfeição o tempo todo. Então, onde é que está aí na tua vida esse modo masculino que está te afastando dessa tua ciclicidade, né? E a partir dessa identificação, qual é a microação que eu posso fazer que vai começar a me fazer botar o pezinho na água do feminino, né? Então, tem algumas opções assim. Se eu quero me conectar com a minha ciclicidade, eu posso fazer aquela observação de como eu tô, de como eu sou, e agir de acordo com aquela minha ciclicidade. Então, como eu falei, se eu perceber que hoje eu estou mais alegre, estou me achando mais bonita, então eu vou fazer ações onde eu me mostre mais, onde as pessoas me vejam mais, onde o que eu quero fazer dependa de eu aparecer mais. Então, por exemplo, aqui, se eu noto que hoje é o dia da lua, onde eu estou me sentindo mais bonita, eu venho fazer uma live, eu boto minha cara, eu falo sobre o que eu penso. Então, a minha energia, ela está propícia para isso, né? Se é intuição, se eu quero começar a desenvolver a minha intuição, então se tem alguma decisão que eu preciso tomar, em vez de tomar ela racionalmente, eu vou
para dentro um pouquinho de mim, respiro e aí eu pergunto qual é a melhor opção, qual é a melhor decisão para tomar nesse caso. E aí, a que vier na tua mente, você faz, né? Também tem isso. Não é só querer ouvir e não fazer, é vir e fazer. A emoção, uma vez por dia, se vem uma emoção, acolhe aquela emoção, para 5 minutinhos ali para deixar ela passar, para entender porque eu estou sentindo isso, o que é que ela quer me ensinar com isso, o que é que ela quer resolver com isso. Então, vive aquela emoção. Se você quer fazer alguma coisa de criatividade, para 20 minutos, vai fazer um desenho, vai escrever, vai ouvir uma música, vai dançar, vai cantar, o que o teu coração sentir que para você é sinônimo de leveza, de criatividade, de liberdade, né? Se é no corpo, faz a mesma coisa. Toma um banho, né? Vai tomar um banho. Quando for tomar banho, coloca um cheirinho, coloca uma música, toma um banho devagar, coloca um shampoo que você goste, faz uma massagem na tua cabeça. Então, cara, são 10 minutos. É impossível que a gente não tenha um banho de 10 minutos em vez de deixar. É com intenção. A gente faz essas mudanças com intencionalidade. É um intencional. Olha, eu vou para esse banho, um banho meu, é o que a gente chama, que eu chamo de me time, né? O meu tempo. Então eu boto uma música, eu tenho um difusorzinho que eu boto um olhinho essencial e eu ligo, e eu coloco. Então eu escolho aquele shampoo que eu tenho um cheiro que eu gosto mais. Então eu coloco, muitas vezes eu separo um creme para botar no cabelo e ficar ali massageando o creme, só me nutrindo de mim, né? Nutrindo o meu corpo, olhando pra mim, pegando no cabelo. Olha como você tá bonito, tá lindo meu cabelo por falar nisso, né? Como você tá bonito na pele, quer dizer, é me conectando comigo. Então são pequenas coisas que estão aí, estão na tua mão, você pode fazer, não requer muito tempo, não requer muita dedicação, e você vai começar a sentir como você fica diferente depois de cada processo desse, né? Como a vida ganha uma cor diferente. E é esse convite que eu faço para você, sabe? É tentar fazer esses movimentos, porque aí não adianta, eu posso estar falando muito aqui e você não se conectar com o que eu estou falando. Mas se você experimenta uma das coisas que eu falei e você sente essa sensação, né, de estar se reconectando, aí tudo que eu falei vai fazer sentido. E aí você vai sentir vontade de se reconectar com essa mulher que você já é, que está aí dentro, e que vai com certeza melhorar infinitamente a tua vida. Eu espero que essa live tenha sido boa para você. Eu entreguei com todo o meu coração, com tudo que eu acredito verdadeiramente, com tudo que eu vivo, porque tudo que eu trago para você aqui é o que eu já vivei, que eu já passei. E por isso que eu sou mentora de mulheres, porque eu já vivi tudo que eu guio você, né? Então eu espero que tenha sido bom, que você tenha conectado algumas coisas, que consciências tenham vindo aí à tua mente, que ela faça diferença na tua vida. Essa semana eu vou trazer mais alguma live e agora a gente vai voltar com nossas lives periódicas. Então vai lá no meu perfil, acompanha, e obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo.